Testing, check, check. Eu me chamo Rafael Freitas, eu não sou dono de restaurante, mas meu negócio principal é tocar o marketing de um. Meu nome é Jefferson Lopes, eu não sou dono de restaurante, mas eu ajudo com a contabilidade de mais de 100 restaurantes hoje. Meu nome é Lierson Matenhal, eu sou o dono de restaurante e o meu negócio é vender hambúrguer. Muito bom, então sejam muito bem-vindos. Pessoal, nós estamos começando aqui a primeiríssima edição do Rushcast. Então, para o nosso episódio de estreia, temos dois convidados inéditos aqui, que eu trouxe um especialista em hamburguerias e outro especialista em contabilidade para restaurantes. Nós temos aqui o Lierson e o Jefferson, sejam muito bem-vindos. Tamo junto, meu brother, pra cima. Muito bom. E, Lierson, antes de qualquer coisa, eu vou fazer uma breve introdução aqui para o pessoal saber quem você é. O Lierson, ele é proprietário da hamburgueria Trad, uma hamburgueria tradicional aqui em São Paulo, que tem muita história. Foi eleita esse ano pela revista Go Air Gastronomia a melhor hamburgueria de São Paulo. Tem mais de 9 unidades e tem uma fábrica de pães também que fornece para mais de 400 hamburguerias. O Jefferson, ele é especialista em contabilidade e... Tamo aqui, né? Tamo aqui. Especializado em contabilidade para bares, restaurantes, hamburgueria, pizzaria. Então é uma das áreas aí que eu domino, que eu tô surfando a onda. Muito bom. Então o papo vai ser bem bacana. O Lierson vai contar um pouquinho da trajetória dele e o Jefferson vai dar uns insights bacanas aqui de contabilidade. Vamos nessa. Então, Lierson, vamos começar pela história da Trad. Como é que veio essa ideia? De onde é que surgiu? Sempre foi um sonho de infância? Conta aí pra gente. Bom, tudo começou por uma paixão de hambúrguer desde garoto. Eu nasci e vivi no Ipiranga. E no Ipiranga a gente tem uma hamburgueria chamada Seu Osvaldo. Seu Osvaldo é uma hamburgueria que nasceu em 66 e ele faz uma coisa diferente, que é um x-salada com molho de tomate. É uma delícia, é uma coisa que é até meio viciante. É um hamburguinho que parece hamburguinho de tipo de coisa de escola, sabe? Botiquinho de escola, cantina de escola. Né? Aqueles hambúrgueres. Mas, meu, é uma delícia, é uma delícia. Todo mundo fala, pô, mas não é tudo isso. Não é questão de ser tudo isso, é que ele tem um saborzinho meio diferenciado pelo fato de ter o molho de tomate. E eu cresci comendo aquele hambúrguer. E na época da adolescente foi a época que deu um crescimento de hamburguerias tradicionais muito grande em São Paulo. Muito grandes, onde nasceu, sabe essas hamburguerias tradicionais de hoje? A maioria, Bulldog, Joaquim, toda essa turma de hambúrgueres tradicionais, aquele x-saladão mesmo, no saquinho, aquilo lá. Sim. Então eu vivi naquela época de expansão daquilo. Então eu adorava ir nessas hamburguerias comer x-salada. Eu sou um cara x-saladeiro, eu gosto de comer x-salada. E eu ia em tudo quanto é hamburgueria comer. Então comecei a ficar muito apaixonado por sanduíches e principalmente hambúrgueres. Então essa paixão começou lá de garoto. Aí depois, quando eu casei, eu comecei a cozinhar, me meter a ser cozinheiro, essas coisas todas. Eu fazia hambúrgueres em casa para minha mulher e meus filhos. E meu negócio era fazer o quê? Era procurar fazer um hambúrguer parecido com o Seu Osvaldo, com molho de tomate. E cada vez que eu conseguia fazer parecido com o mordia, eu falava, puta, que coisa deliciosa. Sabe aquela coisa de... Sensação interna paixão, bacana, né? exatamente, sabe? Então, eu sempre fazia em casa e tudo mais. E o que acontece? Em 2008, eu fui para a Argentina e mudei minha forma de fazer churrasco. Porque todo mundo faz churrasco, é aquela forma, põe um carvão lá no fundo e tal, e picanha e tudo mais. Aí eu conheci o verdadeiro jeito de fazer churrasco argentino, que era brasa próxima, bem forte, e a maioria das carnes lá eles usam contrafilé e tudo mais. Aí eu comecei a fazer os hambúrgueres altos. Antes de chegar a moda aqui de hambúrguer alto em São Paulo, que começou já em 2010, 2011, porque eu praticamente conheço toda a história, toda a parte da histórica dos hambúrgueres de São Paulo, da parte lá dos tradicionais e agora dos, entre aspas, gourmet, da gourmetização, e agora já vem a onda do smash e tudo mais. Porque o hambúrguer, na verdade, ele tem muitas formas de fazer o hambúrguer. Aí você tem lá os hambúrgueres McDonald's da vida, aí depois você tem os tradicionais antigos, aí você tem os gourmets, que são os artesanais, aí depois começou essa onda do smash agora, que é um negocinho muito legal para quem gosta de bem passado. Então, e você tem vários tipos. Existe um que você fala, se eu vou comer, ninguém come só um hambúrguer. O que é momento. Tem um momento que você quer comer rapidamente, você vai naquele Fast que você food, vai, né? paga, passa no meio, come e vai Boa. embora. Aí tem um momento que você quer curtir, vai com a sua namorada, você quer ter uma experiência legal. Aí você vai numa trade, sabe? Senta, pega uma entrada, tem um drink para você tomar, tem um vinho para você tomar na trade. São momentos.
Então, o hambúrguer, na verdade, é igual restaurante. Você vai num restaurante Experiência, só. Você não vai num restaurante só. É momento. É o momento que você vai querer comer uma comida rápida. Uma hora você quer um momento de descontração. Você vai sozinho, um lugar que você quer descontrair. Uma hora você quer com a namorada, com a família, comemorar um aniversário. Então, o restaurante, na verdade, ele tem essa facilidade dessa comunicação com o cliente, entendeu? E você pode atender dentro do momento que ele quer ser atendido. Então, a Trad, na verdade, e a gente mudou um pouco a forma de... Vou voltar no assunto da Trad lá, mas vou contar hoje da Trad, que hoje ela faz um hambúrguer, que é um hambúrguer tipo artesanal gourmet, mas não é aquela pegada, aqueles hamburgão alto, aquela coisa autona que você não consegue morder, porque eu particularmente não gosto. E me conta aí, como é que foi essa adaptação de você estar acompanhando todas essas fases Então, aí? eu vou voltar. Quando eu fui para a Argentina, eu mudei um pouco o meu conceito, aí em seguida começou esse boom de hamburguerias gourmets, tá? E eu adorava, assim, um Cadillac na Moca, que eu era apaixonado. Aí o Burger Map, que nasceu também em 2011, o Cadillac em 2012. Então, essa época, o Budget Market também, com o Paulo Oller, essa época foi maravilhosa para mim, porque eu pude escolher onde eu queria comer. Qual que é o nome? Budget Market, que o Paulo Oller, que foi um burguês que ficou só 2 anos só na bandeira paulista. Ele fechou em seguida, aí o Paulo Oller abriu o Meats lá na Rua Pinheiros. O Paulo Oller é um cara fantástico com hambúrguer também. E eu, naquela época, eu podia escolher um hambúrguer que eu queria comer, que já começou essa fase dos hambúrgueres mais altos também, que são gostosos. Sim. Porque uma hora você quer comer um alto, uma hora você quer comer um x-salada, uma hora você quer ir no McDonald's. Então, na verdade, é exatamente isso. Isso que é bacana no hambúrguer, porque ele é democrático, é um produto democrático. E você atende quem você quiser. Você vai na Trad e você tem um cardápio com hambúrguer menores para crianças, para as mulheres, mais altos para os homens. Aí você tem uma salada que não tem pão para quem é low carb. Aí você tem hambúrguer vegetariano. Você tem um sanduíche de peixe. Aí você tem um sanduíche de frango. Aí você consegue atender todo tipo de cliente que senta na Trad. Você consegue atender todo mundo. Quer tomar um drink? Tem. Quer tomar um vinho? Tem. Eu acho que essa nova forma de fazer hambúrguer democratizou, porque antigamente o hambúrguer era o lanche, né? Agora é um jantar, agora é um momento especial. O cara acabou de falar lanche, já me deixou bravo. Mas não era, antigamente esse hambúrguer era lanche. Essa história... Não, então, o pessoal chama muito hambúrguer de lanche aqui em São Paulo. Não, lá na Bahia, é porque eu sou lá de Salvador, né? Lá em Salvador a gente chama hambúrguer de refeição mesmo, normal. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, que eu comecei a morar aqui, o pessoal falou, vai lá comer seu lanche, vai lá pedir seu lanche. E eu ficava, mas eu não vou comer um lanche, eu vou jantar um hambúrguer aqui. Não, então, já que você entrou nesse assunto, vamos já abordar isso. Então vamos lá, essa é boa. Que assim, talvez ele também não saiba dessa situação, porque a palavra lanche, ela ficou muito popularizada como se fosse um sanduíche. E não é, lanche é uma refeição. O que é uma refeição? Uma refeição rápida, entre as refeições principais. Se você procurar no Google... O que é lanche? A tradução em inglês, né? Lanche não, na verdade não é bem isso. É assim, ó. Lanche que é uma refeição rápida entre as refeições principais. Eu vou tomar um lanche, tá? O que pode ser um lanche? Bar e lanche, não sei o quê. O que serve lá? Refeições rápidas, uma coxinha, uma esfirra, um pedaço de pizza, um sanduíche, um hambúrguer, uma refeição rápida. E o que é sanduíche? É qualquer coisa entre fatias de pão. Essa é a palavra correta. Sanduíche é qualquer coisa entre fatias de pão. Então, por exemplo, hambúrguer é um sanduíche. Por quê? Porque ele está entre fatias de pão. Não importa o que tem dentro. Você pode pôr um pão com ovo. É um sanduíche. Não deixa de ser um sanduíche. Então, hambúrguer é um sanduíche. Um misto quente é um sanduíche. Ele pode ser um lanche? Pode. Se você comer ele entre as refeições principais, ele é um lanche. Você tomou um lanche, comeu um lanche que não é uma refeição principal. Então, você tem as refeições principais, o café da manhã, aí você tem o almoço, um lanche, o jantar, a ceia, que é a ceia à noite. Então, é uma refeição. Então, você fica aí o dilema. Fica aí o dilema, pessoal. Você quer uma refeição, né? Não, vou pedir pra galera pra deixar aqui nos comentários o que é que você acha que é um lanche, o que é que configura um lanche. Bota aqui pra gente saber. É a mesma coisa a palavra restaurante. Você fala de restaurante, sou dono de restaurante. O que é restaurante? Da onde veio essa palavra restaurante? Restaurante, na verdade, ela vem de uma palavra francesa de restauração, de restaurar a energia. Porque na França, no século XVII, XVIII, os viajantes viajavam por muito tempo, eles chegavam nos locais, eles tomavam caldos para restaurar a energia. Daí que saiu e originou a palavra restaurante. Ela se originou no século XVII, XVIII, na França. Olha aí, essa é boa, essa eu não sabia. Essa vai É igual sanduíche. Da onde vem a palavra sanduíche?
Não sei também. É uma Aí vamos contar. É bom que agora eu tenho conversa pra conversar com meus clientes aí, ó. Você sabe por que você vende sanduíche? Sabe de onde é que vem a origem do sanduíche? Restaurante. Então, Agora o sanduíche, na verdade, ele nasceu muito, muito próximo do hambúrguer, que é colocar o pão entre uma proteína. O que que é? É uma refeição rápida. Por quê? Porque o conde de sanduíche, que tem um outro nome, ele é um cara, um inglês, ele era viciado em jogo. E ele não queria parar de jogar para comer, para se alimentar. Aí ele pedia para o criado dele colocar uma proteína em 2 fatias de pão para ele comer. Então virou um sanduíche, então virou conde de sanduíche. Ah, olha aí que massa, meu amigo. Entendeu? Aí o hambúrguer já tem uma história um pouco diferente, porque o hambúrguer, na verdade, ele vem do bife de Hamburgo da Alemanha, que na época lá na época da Alemanha, naqueles lugares lá, eles colocavam a carne nos cavalos lá. Para quê? Porque era muito dura as carnes. E eles viajavam para ela amolecer e virava uma pasta. Então ele pegava com a pasta e punha no fogo para comer, porque senão a carne era muito dura. E quando algum cara da Alemanha, lá de Hamburgo, levou isso para os Estados Unidos, e por que ele é redondo? Porque teoricamente o cara fazia uma bolinha, apertava e acabava ficando redondo. Então era o bife de Hamburgo que virou hambúrguer nos Estados Unidos. Aí a origem de você colocar o pão nele, ele tem várias histórias. Mas a que eu acho mais dentro da lógica é mais ou menos parecida com a história do sanduíche. O que é? É colocar o pão para facilitar você comer e não ter que dar faca. Na época da Revolução Industrial Americana, o cara não podia parar para ficar comendo, meu. Então o patrão lá metia um pão, ó, come aí e continua trabalhando aí. É mais ou menos essa história. É mais prático, de todas né? as histórias que eu pesquisei, a que tem mais lógica é essa. Boa. É igual hot dog. Por que chama hot dog? Já que estamos boa. Decifrando os nomes, né? Vamos voltar depois. Aí damos um passo para frente e vamos voltar para trás. A história, por exemplo, do hot dog. Se chama hot dog e cachorro quente com salsicha. O que tem a ver? Porque tem um cachorro quente, tem um cachorro que chama por causa do salsicha. salsicha, né? Porque tinha um lugar que o cara servia salsicha. Na Alemanha é muito comum você vender salsicha, comer sozinha, sem pão. Sim. Aí eles serviam toalhinhas para o cara segurar para comer a salsicha, porque era quente a salsicha. Sim. Aí, um dia acabou eles tinham que lavar as toalhinhas e tal. Um dia não tinha mais. Só que o vizinho dele, que era cunhado dele, tinha uma padaria. Aí ele pegou o pão, mas não era pro cara comer o pão. Era pro cara servir pra não queimar a mão. Aí os caras começaram a comer com o pão. Por que chama cachorro? Por que chama cachorro quente? Porque na frente ele tem um bastê que ficava na porta dele. Essa história que eu pesquisei na internet, que eu achei mais lógica. Por que chama cachorro quente? Sim. E essa história que eu conto, porque é a que eu achei que... Não estou dizendo que é essa verdade. real, mas é a que eu achei que tem mais dentro de uma certa lógica. Porque que é a lógica que chama cachorro quente? No caso do cachorrinho, que era um bastê que ficava na porta. Sabe aqueles cachorrinhos que ficam brincando com todo mundo, fica na porta ali para ir para cá, era o mascote do estabelecimento? Então, essa é a história do... Eu vou fazer um aqui de host aqui, mas continuando. Aí você foi pra Argentina. A Argentina, aí eu me apaixonei e tal. E quando eu voltei da Argentina, e como eu fiquei muito viciado em contrafilé, que é um corte maravilhoso, eu comprei uma peça de contrafilé e mandei moer. Moer um contrafilé. Eu cheguei no cara, falei, moe contrafilé. O cara falou, não é verdade. Eu falei, não, moe pra mim, por favor. Aí o cara moeu. Aí eu tinha churrasqueira em casa. Aí eu fiz o hambúrguer em casa como se faz um bife ancho. Acho que talvez seja um dos hambúrgueres mais gostosos que eu comi na minha vida. Primeiro pela expectativa, sabor do contrafilé. Nossa, o ancho é muito bom, mordi cara. ele, eu falei, que coisa deliciosa. A sensação, aquela mordida. Entendeu? Aquela mordida. Deu água na boca agora. Porra, meu. Cara, na boca. Sabe? Então, aí começou aquele negócio de querer ficar fazendo teste com carne, com corte, aquela coisa de maluco de ficar comprando esse corte, comprar um moedor para ficar fazendo teste de blend, sabe? Essa coisa de maluco. Sim. Meu pai tinha uma chácara e eu ficava fazendo teste. Lá era o meu lugar onde Isso eu há quantos anos atrás, Ilieson? uns 15, 18 anos atrás, mais ou menos. Legal. Aí eu começava a fazer teste. Aí eu pegava a família era aqui, sabe aquela família? Aí eu testava pão, testava carne, queijo, molho, e ficava inventando moda com receita. E você acredita que a maioria dos meus clientes hoje que empreendem nessa área começaram mais ou menos basicamente como você começou? Porque a hamburgueria tem uma coisa de bacana, diferente de restaurantes e até bares. O que é? Porque é como uma comunidade. Eu quero dizer com isso que os hamburgueiros, eles formam uma comunidade onde eles se ajudam.
Boa. Um ajuda o outro. Puta, acabou o pão. Tô em vários grupos de dono de hamburgueria no WhatsApp. Pô, às vezes sábado à noite, puta, acabou meu pão, meu, quem me empresta? Um cara escola uma caixa pro cara lá. Puta, acabou meu bacon, empresta pra ele. Então, por incrível que pareça, é diferente. O cara vai numa hamburgueria de um concorrente, vai lá, posta, eu tô na hamburgueria, tchau, sabe? Fica com medo de mandar lá o cara roubar o cliente. Não tem nada disso. Isso que é bacana no nosso... Tem muitos encontros, tem muita gente falando de hambúrguer. E nessa época que eu estava comentando que eu fiz o blog, o blog, na verdade, começou com um blog no Facebook, que eu comecei a fazer virei meio que um crítico de hambúrguer, vai. Boa. Começava em hamburgueria, e assim, criei uma página e comecei a falar de hambúrguer. E o negócio tomou uma proporção, porque aí meu filho tinha uma agência de publicidade. Sim. Aí o que ele fez? A gente profissionalizou o blog, chamava hamburgueiros.com, tá? E começamos a fazer resenhas. Ele, minha filha e tudo mais. Só que meu filho tem o mesmo nome que eu, Lierson. Que eu fiz essa bobagem para o nome dele igual ao meu. Sim. Aí se ele faz alguma besteira, cai pra você. Se você faz alguma besteira, cai pra ele. É a mesma coisa. Aí cada um usa para quem quiser, né? Pra quem quiser. Aí o que aconteceu? Até hoje dá confusão. Quando convém. Tem gente que me marca achando que tá marcando ele no Instagram, tem gente que marca ele achando que tá marcando eu. Até hoje dá confusão. Por isso que eu falei que eu fiz uma bobagem. E o que aconteceu? Ele criou um personagem para mim no blog chamado Oráculo. Que Oráculo, sabe a definição, Oráculo do hambúrguer e tal. Aí ele achava que eu sabia bastante sobre o assunto, e depois ele criou um personagem chamado Oráculo. Eu era um personagem chamado Oráculo. Então, eu ia fazer a resenha, eu assinava como Oráculo, não como Lierson. Porque quando ele assinava como Lierson, não dava confusão. Sim. Então, essa brincadeira começou assim. E foi muito legal, porque a gente acabou conhecendo muita gente do ramo de hambúrguer. Muita gente. Conheci muita gente, porque naquela época foi a época da evolução do artesanal. 2012, 2013, 2014, foi a época da evolução. E tem um cara chamado Cláudio Baran, que ele fazia feirinhas de hambúrguer, chamava Burger Fest. E eu conheci ele em vários eventos, quando eu comentei que eu ofereci para o meu filho, que ele tem uma agente de publicidade, aí meu filho começou a cuidar da página do Burger Fest. Meu filho que cuidava das páginas do Burger Fest. O que era o Burger Fest? Burger Fest, na verdade, até hoje existe. É uma ação entre hamburguerias, que cada hamburgueria, uma vez por ano, cria um hambúrguer novo, especial para o evento e tudo mais. Inclusive, está em vigor agora esse mês, o Burger Fest. Vocês estão participando? Não. Primeira vez que a gente pôde participar por uma questão de patrocinador, que entrou em conflito, infelizmente, e fiquei muito chateado em poder participar. Boa. Não vou citar nomes aqui, E aproveitando a deixa aqui, Lierson, que você falou desse início aí, que tinha uma comunidade de donos de hamburgueria que estavam apoiando vocês, estavam junto com vocês. Quais foram os principais desafios que você teve nesse início aí, em todas as áreas, os desafios que todo empreendedor tem, né, no início do negócio? É assim, ó, eu só fazia eventos, tá? Então, a gente eventos, você já sabe um checklist do que você vai usar no evento, você vai, fabrica aquela quantidade, né? Tem uma perspectiva. Quando você monta um restaurante, já não é a mesma coisa. Custo Porque matando, é o dia a dia. folha. E não é nem questão de coisa. A questão, na verdade, é o padrão. É você ter aquela batida de você ter o estoque sempre adequado. Porque o hambúrguer, você não tem um hambúrguer só. Você faz um evento, você faz 1, 2 hambúrguer e acabou. Quando você abre uma hamburgueria, você tem 7, 8, 9, 10, 11, tem cara que tem 20 sanduíches. Você imagina só os insumos de cada um que você tem que ter. Saber o consumo de cada um. Ficha Esse é um técnica. grande desafio. Você ter uma ficha técnica adequada. E em cima daquela ficha técnica, você tem uma estimativa de consumo para fazer a compra e não faltar. E também não pode sobrar. É porque tem que ter um CMV ideal, né? Muitas hamburguerias perdem porque... E o CMV lá da ficha técnica não é o real, de fato. Porque tem muita perca no caminho, entendeu? Sim, então, exato. tudo é uma parte de um processo logístico de Exatamente. empreendedorismo. E não é só isso também. E fora esse problema, qual que a gente enfrentou, eu e meu filho, na cozinha, no começo da trade? Era exatamente essa parte organizacional de você atender um pedido. Porque você entra um pedido, o cara pede 3 hambúrgueres diferentes. Um tem um ponto, 2 tem outro. Aí tem a batata, não sei o quê. As entradas tem que ir antes. Tudo isso, na verdade, a gente aprendeu na trade fazer isso. Sim. Eu e meu filho. Porque a gente não tinha esse domínio. Só que como nossos sócios eram nossos sócios que tinham restaurantes, sabe? Isso facilitou muito. Por quê? Porque essa parte administrativa, financeira, RH, eles que cuidam.
Então toda a cuidava do parte de operacional. Isso é CMV... muito bom, porque você imagina, Os maiores gargalos hoje de dono de restaurante é justamente essa parte operacional de contratação, Exatamente. imposto, CMV, o que é que vai investir, o que é que não vai investir. Agora você para pensar, se eu tenho com 2 sócios, amigos meus de infância, com confiança absoluta, que cuidam dessa parte, já conhece essa parte, onde você se preocupa só com... Sabe o que eu acho muito legal hoje? É isso que eu quero saber um pouquinho mais, que provavelmente a galera deve estar querendo saber aqui. Nesse início, quando você tinha esses sócios, toda essa parte de CMV, de engenharia de cardápio, era feita com a ajuda deles? Eles já tinham alguma expertise nessa área? Sim, eles tinham muita expertise nessa área, porque já tinham restaurantes. Já tinham Isso ajudou restaurantes. muito nessa parte. Legal. E antes o senhor fazer o cardápio, fazer o CMV. Desculpa, só lhe interromper. Antes o senhor trabalhava com o quê? Fiquei curioso agora. Olha, eu sou empresário desde 25, 27 anos de idade. Eu era de um ramo de, vocês vão dar risada, de serralheria. Eu comecei minha vida como vendedor. Na verdade, se você perguntar qual a sua profissão, eu sou vendedor. Empreendedor raiz aí, viu? Eu sou vendedor. Porque eu era vendedor. Trabalhei na Starup, uma multinacional, eu vendia calça jeans. Calça jeans, eu vendia calça. Eu era vendedor de calça jeans. Trabalhei até 26 anos, 27 anos com esse produto. Aí meu sogro tinha uma serralheria, aí ele se fez uma desavença com o irmão dele, que era sócio e tal, não sei o quê, e eu tinha muita afinidade com ele, uma afinidade assim, sabe, igual de pai. Meu pai acabou comprando a parte da sociedade dele, do irmão dele, aí eu peguei umas férias, fui trabalhar com ele nas férias e acabei gostando do negócio. Sabe, aquela coisa de você faz uma obra, você calcula alumínio, vai que o cara instala. Puta, eu sempre gostei de coisa manual, eu adorei mexer com aquilo. Aí essa empresa, pra você ter uma ideia, quando eu fui lá com ele de sócio, tinha carro e tinha um funcionário. E em 2004, quando a gente fechou, tinha mais de 60 funcionários, mais de 1.000 metros quadrados. A gente fazia prédios inteiros de janela e prédio. Porque eu vim com uma mentalidade de uma empresa grande. Levou lá a empresa. Aí a gente mudou, sabe? E é um dos grandes problemas também das hamburguerias. Eu tô falando qualquer área da alimentação. O empresário, ele cai de paraquedas mesmo naquela atividade. Ele tá de uma outra atividade, ele é, sei lá, um servidor público, é um médico, e ele vai empreender. Você já era vendedor, já trabalhou em uma multinacional, numa grande empresa, já levou todo aquele know-how. Mas quem entra porque assim, na cabeça de todo mundo, vender comida é muita margem. Ele já faz logo a conta e diz assim, rapaz, eu vou vender um hambúrguer aqui, eu vou ganhar 3 vezes o valor do hambúrguer, 2 vezes. Se ele souber que o que sobra lá no final, na última linha, é bem pouquinho, entendeu? Então, quando você já tem uma cabeça mais experiente, quando você já vem de outras empresas, você consegue trazer esses números, e eu tenho certeza que o Léo trabalha em cima de números, entendeu? Nos negócios dele, para a gestão. Muito bom. Porque não é só ter um hambúrguer bom. Quantos hambúrgueres bons quebraram por falta de gestão? Você conhece? Então, é isso que eu ia falar. Na minha época, que tinha as hamburguerias tradicionais, do mesmo jeito que abriram muita hamburgueria nessa outra fase, na segunda fase dos artesanais, abriram muitas e muitas hamburguerias. Aquelas que ficaram, o que eram as melhores hambúrgueres? Não eram. Quem ficou? É quem teve gestão, quem soube cuidar da grana, quem soube administrar melhor. Quem soube fazer fluxo de caixa. Porque hoje, por exemplo, eu vejo muito, como estou no dia a dia por aí, eu vejo muito o que é. É muito chefe, muito famoso, bom, e o cara não é um cara bom financeiramente. Muito bom. Por quê? Porque o cara é bom na cozinha, meu. Mas não sabe gerir o negócio. Não sabe gerir. Cada história que eu fico sabendo no dia a dia, coisa assim de cair o queixo. Como é que pode ter acontecido um negócio com tal chefe? assim, isso acontece toda hora. Igual aquele ditado, né? Tem chefe aí, tem restaurante, hamburgueria, que o cara vende o almoço para comprar a janta. Você é contador. Eu tenho uma história engraçada para contar você de contador. Eu, quando trabalhava com envidraçamento de sacada, eu conheci um cara, vendi sacada de envidraçamento para um cara chamado Anderson, e o cara tem uma contabilidade especializada em restaurantes. E depois, ele acabou, eu não sabia, depois de muito tempo, que eu fui ser que ele era contador do meu sócio. E hoje ele é contador nosso. Mas olha o que eu quero dizer é o seguinte, e ele acabou sendo dono de restaurante. Você sabe como aconteceu isso? Porque ele pegou um cara que era chefe, abria o negócio dele lá, que nem vou citar o ramo de atividade, e o cara daqui passava 2 anos e chegava para onde, mas eu sou, não tá dando mais, eu vou fechar, eu tô com uma dívida, não dá mais. Não é possível, sua comida é boa demais. Não tem como fechar, Não tem como fechar. Aí 2, 3 vezes aconteceu isso. Aí um dia ele falou, vamos fazer o seguinte, eu vou entrar, quanto você tem de dívida? Eu pago sua dívida, eu entro de sócio para você. Eu cuido da finança, da administração, você cuida da comida, beleza? Beleza. Abriram 10 restaurantes.
Tá vendo? Tá vendo a importância do contador? Você vê, um contador cuidando das finanças. Muito bom. Você vê que eu tô levantando a bola pra ele bater, né? Tá vendo? Tô levantando a bola, Agora eu tô no gol, agora é só fazer o gol. Mas assim, Não, aí, hoje, ele, por incrível que pareça, esse cara hoje, depois ele vendeu a rede de restaurante dele, inclusive para um conhecido meu, e hoje ele também continua no ramo. Hoje ele meio que se deixou na mão do sócio dele a contabilidade e ele está cuidando de um negócio de comida grande. Você vê, ele entrou nesse negócio, foi ao contrário. Sim. Ele entrou nesse negócio e hoje é um cara fantástico do ramo. Ele cuida de todos os nossos CNPJs. Ele é um cara, foi uma coincidência, na verdade foi uma coincidência, tá? Como também vendi sacada para cara que hoje é cliente meu de pão. Coincidência também, eu fui lá, vendi a sacada pro cara e hoje o cara tem hamburgueria e compra pão de mim. Olha que coisa incrível. As coincidências da vida, né? Mas o que o Les falou é o que acontece, entendeu? Eu conheço vários empresários que pensam o seguinte, ó, é saber cozinhar, se você é um bom cozinheiro, você vai ter um bom restaurante. Não é isso. Restaurante ele precisa de gestão, restaurante ele precisa analisar números, restaurante precisa pagar pouco imposto, porque mata o imposto. Entendeu? Então, se você não começar a utilizar estratégias, se você não tiver o financeiro na ponta do lápis, se você não conseguir gerir isso de forma eficaz, você pode ter o melhor produto, mas você não vai rodar, tá certo? Muito bom. E assim, isso aí que... O carro não tem um acelerador e um freio. Cada um tem a sua função. Boa. Você acha que um chefe de cozinha, que ninguém contesta, ninguém questiona ele de nada, consegue dar certo? Não, por quê? Pô, o cara faz o que ele quer. Você acha que liberdade é tudo na vida? Que ela faz o que ele quer, acabou. Meu amigo, primeira coisa, o chefe normalmente tem um problema chamado ego. Ele faz uma comida e acha que todo mundo tem que gostar. Chefe de uma forma geral. Aí o cara vai lá e faz uma coisa e ele quer vender aquilo que ele gosta. E às vezes aquilo que ele gosta não vende, porque o gosto dele é um nível muito mais elevado que o dia a dia das pessoas. Quando a gente montou a Trade, eu gostava de hambúrguer bem mal passado. Sim. Agora, eu não podia engolir goela abaixo dos meus clientes para gostar do que eu gosto. Aí eu tive que subir um ponto para poder vender para o cliente. Boa. Você entende? Então, tem Até esse problema também. O nível de paladar é diferente, né? Exatamente. Não só isso, mas uma coisa interessante é que o chefe, geralmente quando ele é o proprietário do restaurante, ele quer tocar o negócio pelo coração porque ele acredita que o produto dele é um produto diferenciado, que é um produto que vai trazer uma solução mais inovadora para o mercado, mas ele não leva em consideração que o básico bem feito e que o que já está dando bom, que já está validado, né, pelo mercado, é o produto que a gente vai continuar levando adiante. Você quer um exemplo? A Trade tem um exemplo que consegue demonstrar isso facilmente. Qual que é? O nosso produto carro-chefe é o Oráculo, que é esse hambúrguer que nós criamos para aquela primeira feira, que é um cheddar inglês com pepperoni moído, tal, não sei o quê, que vem muito queijo e tal, não sei o quê, é o nosso carro-chefe. Só que tem lojas que o que mais vende não é ele. O que mais vende é o X-salada. Na verdade, o que a gente chama de Costa Oeste lá e não de X-salada, que também é outra polêmica, porque X-salada não vai cebola roxa, o nosso tem, então não posso chamar de X-salada um produto que tem cebola roxa, onde uma receita original tem que respeitar as receitas originais. Como é que eu vou fazer um X-salada? X-salada é pão, carne, queijo, alface, tomate e maionese. Pronto. Você põe cebola roxa, você pode pôr o que você quiser. Só que você não pode chamar de X-salada, porque a partir do momento que você colocou uma cebola roxa, ele não é um X-salada mais. Aí lá tem outro nome hoje. Tem que pôr, lá chama Costa Oeste, porque na Costa Oeste americana, os americanos têm hábito de pôr cebola roxa no sanduíche lá. Então a gente colocou o nome em homenagem à Costa Oeste americana, que chama Costa Oeste. Só que está escrito, é o nosso X-salada com cebola roxa. A gente explica isso direito para o cliente. Então, pessoal, vamos para o próximo bloco aqui e agora a gente vai perguntar um pouco, vai fazer umas perguntas sobre contabilidade aqui para o Jefferson. Então, muita gente não teve a sorte do Liesson de encontrar com sócios que já trabalhavam com contabilidade, já tinham restaurante na história aí. Então, para você aí que é empreendedor, que está assistindo a gente, que tem o sonho de levantar seu restaurante, Jeff, fala aí para a gente quais são os aspectos principais que a gente tem que levar em consideração para a gente começar a contabilidade do nosso restaurante hoje. A primeira coisa é assistir esse podcast com o Lies, porque eu tô aprendendo mais do que vim falar aqui. Porque, cara, ele teve sorte, na verdade não sorte, já empreendi, então gostava dos números, entendeu que não é só cozinhar, não é só fazer um produto que você consegue entender. E a contabilidade é aquela coisa, como a gente falou aqui, é entender do número, é entender de tributação, tá certo? Quantas oportunidades um contador traz que pode diminuir aquela quantidade de imposto, né? A gente vê aquela brincadeira que sempre... o McDonald's não vende sorvete, vende sobremesa.
Aí lá eu não vendo milkshake, eu vendo sobremesa lá no Mas meu... tem um motivo por tudo isso, né? Tem uma redução tributária, né? E aí, É igual o combo, quando você vende um combo que você vai aí pegar... você olhar os valores separados, você vai ver que o valor do refrigerante tá lá no alto. Por quê? Porque o Lesson já sabe. Porque vai ter uma tributação menor. Porque já foi pago vários impostos ali sobre a bebida. Então aumenta o valor ali do refrigerante e diminui o valor do hambúrguer, né? Boa. Então, o que você vai acontecer? Você vai ter que pegar essas experiências com quem já deu certo. Tá entendendo? E às vezes o próprio empreendedor, Lesson, ele não quer, eu vou contratar meu amigo ali que é contador. Mas o cara nunca trabalhou para um restaurante. O cara nunca trabalhou para uma hamburgueria. Aí é então pior ainda. vai apanhar. E eu tenho uma pergunta bem boa para fazer. Pois faça. Posso fazer agora? Manda. Qual o melhor regime tributário? Não. Simples, lucro real, lucro presumido. É uma pergunta maravilhosa que eu faço pra você. Isso aqui é pros empresários que ficam correndo de cair no lucro presumido. Tá vendo que o Simples tá crescendo demais, tá indo pro lucro presumido, já abre outra unidade, já abre outro CNPJ pra manter o Simples. Essa pergunta aqui é uma pergunta que ela tem inclusive um time. Entendeu? A minha resposta de hoje pode ser totalmente diferente daqui 3, 4 meses. Mas qual é o melhor regime? Não existe o melhor regime para restaurantes. Existe o regime que se adequa à sua realidade. De acordo com o seu tamanho, né? O seu tamanho. Se você é pequenininho, muitos colaboradores, o Simples Nacional vai se adequar. Mas se você já tem um número maior, já está faturando ali acima de 250 mil por mês, o Simples Nacional é só enganação. E aí o que acontece? Aí você tem hoje a PES, tá certo? Que é o benefício fiscal para o setor de restaurantes, que vai estar acabando aí, que você só pagava o ICMS, você deixava de pagar imposto de renda, CSL, PIS, COFINS, e ela tá acabando aí, que tinha aquela questão do cadastro, tinha ou não tinha cadastro, aquela guerra que todo mundo entrou na justiça, aí a Brasil reclama. Mas assim, o que você precisa saber, você dono de restaurante? Não existe um regime ideal para você. Na verdade, não existe um regime ideal para bares e restaurantes. Existe o regime ideal para você, dependendo do seu tamanho, dependendo da sua margem, dependendo da sua folha de pagamento. E quem que vai te auxiliar a escolher isso? Um contador que entenda, tá certo? Porque pro Lierson pode ser o melhor regime o lucro real. Mas vamos saber aqui, se eu tivesse uma hamburgueria, talvez, como ela fosse pequenininha ali, o Simples Nacional. Minha margem é alta e eu tô lá no estado do Acre, que tem uma redução tributária lá no estado do Acre, um ICMS fixo. Qual o melhor regime? Talvez lá seja um lucro presumido. Então vai depender da cidade, vai depender do estado, vai depender de qual o seu tamanho, de qual o seu volume. Se você é delivery, se você entrega mais, se a operação é mais no balcão mesmo. Então são vários fatores que só que vai te ajudar. Tem que fazer um estudo, na verdade. Um estudo tributário. Quando alguém te procurar, ele vai falar, meu negócio é X, aí você vai estudar e dar a melhor opção para ele. Essa que é a verdade. Isso é a verdade. Então, na verdade, hoje o contador é como se fosse um consultor, é um consultor tributário. Ele vai te caminhar para o que é melhor para o seu negócio. Total, não tem a resposta certa, entendeu? É a mesma coisa. Qual é o melhor hambúrguer? Cada momento é o melhor, é o seu, aquele momento. Não tem como falar, puta, esse aqui sempre não é. E até o horário do dia, né, não, Lerson? Exatamente. De manhã, qual o melhor hambúrguer de consumir? O Lerson tem talvez um hambúrguer que ele gosta de consumir na hora do almoço. Mas para fazer aquele lanche entre as refeições, tem um predileto dele. Para jantar, provavelmente já tem um... Pro almoço, normalmente o pessoal vai no x-salada, né? Porque tem alface, tomate, engana, parece que tá comendo salada junto. Engana, mas é verdade isso também, sabe? Porque se você parar pra pensar, existe até um desenho engraçado que tem na internet que fala sobre refeição e fala assim, bom, vamos fazer o seguinte, arroz, carne, queijo, alface e tomate, certo? Aí tem esse prato. Aí do lado tem um hambúrguer. Que ele já tem tudo presunto, tá tudo lá. A diferença é que no lugar do arroz tá o pão. Então, qual que é a diferença? O que vai mudar, teoricamente, energeticamente falando, pro organismo? É a mesma coisa. Agora, por que o pessoal detona tanto um sanduíche, um hambúrguer, achando que não é uma refeição ideal? Lógico que é, porque ele tem tudo ali. Você pega um x-salada, ele tem proteína, tem tudo. Carboidrato tem tudo. Fácil de comer, né? E fácil de comer, não precisa nem de talheres, é só pegar com a mão e pau, porque comer hambúrguer com talher é o fim da picada. Né? Legal, eu vou trazer um desafio para vocês aqui. Ó. Isso aqui os dois podem responder, tá? Me diz aí 5 mudanças de nomenclatura de itens que diminuem o imposto. Itens no cardápio. Mas de nome você tá falando? É. Na verdade, eu acho que não tem nomenclatura não tem nome, porque vai depender do SKU que vem. Então você não pode alterar
o nome de um produto e mudar, não tem como. O Sim. que acontece, que é o NCM, né? Que o SKU é como a gente chama lá internamente, que é o NCM. O que você pode ainda alterar é quando você produz, né? Que é no caso da sobremesa, em vez de você vender sorvete. Exato. Aí tem esse caso típico, né? Que é o pessoal não vende sorvete, vende Sobremesa sobremesa gelada. gelada. Exato. Que aí tem uma redução. Mas são poucos produtos que tem essa... Mas isso só consegue fazer se você Quem tem uma produz. produção interna. Se você não tem produção Porque interna, se você não consegue. compra um NCM e vende pelo mesmo, você não consegue Não fazer isso. Você consegue, não pode né? mudar o nome. Isso é Agora, fato. por exemplo, vamos falar, uma empresa ela vende sorvetes, ok? Ok. O que ela faz? Ela compra leite, compra isso, compra aquilo. Aí ela consegue criar um NCM com outro nome. Aí sim. Uma sobremesa Aí gelada. ela consegue fazer isso, mas desde que ela produza internamente esse produto. Se ela não consegue fazer Se isso. você compra sorvete, você tem que Vender comprar sorvete. sorvete. Agora, se você produz sorvete... Opa, você não produz sorvete. O contador vai te dizer, você produz uma sobremesa gelada à Deixa eu base te de fazer uma leite. pergunta, já que você é do ramo. Uma coisa que me causa muita curiosidade, e me contaram uma história, não sei se é verdade. Da onde surgiu a ideia e por que criaram a substituição tributária? A substituição tributária, ela Porque foi... tem uma história que é bem peculiar. Vamos lá. A substituição tributária, o que acontece? Vou dar um exemplo dos refrigerantes e das bebidas. O barzinho lá no final não pagava os impostos. O cara comprava tudo pessoa física e não pagava os impostos. O que o governo fez? Rapaz, eu não vou me confiar que o Lies paga o imposto dele, não. Vou falar lá com a fábrica aqui e vou dizer, ei, fábrica, recolhe o imposto aqui sobre a cadeia toda. Sobre o Vai pagar atacadista. antes. Então, cobra-se o imposto antes. Não é que você deixou de pagar. Não é que você está deixando de pagar imposto sobre a coca. Porque tá pago já. Já tá pago. Ah. É porque alguém lá na cadeia, geralmente, o Na origem, fabricante... o fabricante já pagou. Aí tem alguns casos que é o atacadista, né? Vai pagar por toda a cadeia. Pra quê? Pra facilitar a fiscalização. Então a Receita antigamente teria que fiscalizar o fabricante, o atacadista, o distribuidor e o final lá, o vendedor varejo. Agora ele precisa fiscalizar quem? Só o atacadista. Então foi por isso que foi criada essa Então, na verdade, essa história é a mesma história que eu conheci, só que foi criada por causa da cerveja. da cerveja, que a galera Por quê? no botequim não vende. Porque você para pra pensar, os barzinhos que tem nos bairros por aí, entre comunidade, o cara compra cerveja, vende sem nota e cadê o imposto dela? Então, quem paga o imposto é lá o primeiro que comprou, o cara já coloca o imposto no E valor toda- da venda. Para quem vai distribuir o produto. Agora, se o cara não for pagar depois, não pode pagar, já foi pago. Aham. Então, na verdade, essa foi criação. Então, na verdade, essa história é real. É do que eu real, conheço, real. né? E hoje não acontece só com as bebidas, tem muitos tem muito produtos. que Mas são começou com a bebida. Começou por com a causa da bebida. bebida. É fato, começou com a bebida. Hoje os mini-mercados também, muitas áreas têm ST, entendeu? E ST e monofásico, que tem o monofásico PIS/COFINS, que é a mesma categoria da ST, só mudaram o nome e disseram chamar de monofásico. O que é o ST e o monofásico? Explica pra galera aí esses termos mais técnicos. Não, ST é a substituição tributária, é justamente alguém recolher pela cadeia, tá certo? E não precisar. O monofásico, em tese, é a mesma coisa, só que ele disse, não, vou concentrar a tributação nessa fase. Então ele chama de monofásico. O governo ganhou 2 vezes aí, porque eu vejo muita gente, aliás, ainda pagar imposto sobre cerveja, sobre refrigerante. Porque ele coloca o NCM, ele coloca o imposto no final, principalmente empresa que está no lucro presumido. O cara coloca errado o código lá e paga 2 vezes. Isso. E aí ele E o ganha governo porque recebe 2 vezes, tá nem aí. Tá nem aí. E dá pra pedir restituição desses valores. Mas... Nós na Trade a gente tem vários CNPJs e alguns são lucro presumido e alguns são simples. E tá vendo, ó, como você tá no mesmo grupo econômico e tem vários que são simples nacional e vários são lucro E, presumido. e Então, não é fácil, porque quando você vai colocar um produto no cardápio e você vai criar o produto, aí você tem que colocar o imposto correto de cada loja, E para às controlar vezes- o estoque de cada um. Então, mas aí nós temos o nosso escritório, ele tem lá 2, 3 pessoas do financeiro, ele tem lá o RH, tem tudo isso que cuida o dia a dia lá de fazer lançamento para não furar, porque a gente é 100%. é porque você Nosso imagina o grupo é 100%, seguinte. trabalha 100% dentro. É 100%, 100%. Interno. Nosso grupo trabalha 100%. É porque eu vou Pra fazer quê? Deitar Boa. e dormir tranquilo. Eu vou fazer até uma exemplificação. Vamos supor que você vende R$100 de um produto. Pra gente ficar para fazer um cálculo fácil. E você vai pagar 7% de imposto e a sua margem é 20%, entendeu? Então você ganhou R$20. Tem 7 ali de imposto, sobrou só 13. Se você erra a tributação e essa tributação vai para 12, não é que eu vou perder R$4, vai perder quase 30% da tua margem final. Exatamente. Porque o imposto ele é lá no final, entendeu? Então você
com 3% de imposto, você quase dobra o seu lucro final. Então, saber trabalhar com a tributação, saber trabalhar com os impostos, saber trabalhar muito nessa parte que o Lécio falou, no controle interno, porque às vezes o pessoal só ocupa o contador. Mas se você não tiver uma equipe interna gerenciando o estoque, gerenciando esse controle dos itens, gerenciando como vender... É o que eu falei, ficha técnica. Quando eu fui fazer ficha técnica lá na Trade, não é muito diferente do que eu fazer uma ficha técnica quando eu vendi uma janela. Era a mesma coisa. Você tinha que vender uma janela, você fazia uma ficha técnica, só que o nome era diferente. Aí você punha lá, eu vou gastar tantos metros do perfil tal, tantos do Y, tinha o valor final lá do custo do produto. Não é muito diferente de uma ficha técnica disso daí, não teve tanto problema porque a gente estava acostumado. O problema maior não é o custo da matéria-prima. Na verdade, é o outro que é mão de obra, é imposto, é gás, é água, é luz, é aluguel. Sabe o que eu acho muito bacana? Quando eu vejo um casal cuidando de uma hamburgueria. Sim. Eu fico muito feliz quando eu vejo um casal. Por quê? Porque normalmente é o cara na cozinha e a mulher No financeiro. no financeiro, administrativo e compras. Isso é legal. Eu não sei só quanto tempo vai durar o casamento. Aí é outra história. Mas isso é uma Rafael coisa não... bacana. Eu gosto muito quando é assim, porque... Por quê? Porque aquilo que eu falei para você de questionar. O cara tá lá na cozinha, ele quer ficar inventando 1000 modas, às vezes a mulher é o freio. O cara tá no acelerador, a mulher, opa, peraí, eu vou fazer um hambúrguer, pá. Aí a mulher falou, meu marido, porra... Já viu isso aí segura a onda, né? Peraí, isso aí é legal, bonito, mas, porra... Quando chegar em casa a gente conversa. Eu vou comprar esse item aqui, eu vou ter que comprar quanto desse item aqui? Quanto eu vou ter que investir? Se não vender, nós estamos ferrados. Você tá entendendo? Isso que é legal na relação... Quando é o marido e mulher que cuidam de uma hamburgueria. Eu acho bacana essa relação, sabe? Rafael, tu me permite fazer uma pergunta também? Pode mandar, vai lá. Eu quero saber como foi o desafio da pandemia. Como foi a pandemia para vocês? Então, eu vou te contar. Foi bom você entrar nesse assunto, porque eu tenho uma resposta bem bacana para te falar. Quando veio a pandemia, a gente tinha resumindo, a gente tinha uma casa principal que lotava, fila, sexta, sábado na porta, lotava, sabe? Lotava, não tinha delivery nessa casa. A gente tinha aberto um delivery na rua de baixo para não misturar a cozinha. E a gente tinha aberto recentemente, em 2000, um delivery no Morumbi. Só que no Morumbi é uma região de empresa. Então o almoço era aquele takeaway, o pessoal sentava comer e embora. E a noite era delivery, porque à noite não vai ninguém naquela rua. Porque a Trade Shopping Morumbi não tem ninguém na rua. O restaurante da nossa rua lá fecha tudo 5 horas da tarde, segunda a sexta. E a gente estava começando a tentar fazer um movimento para os restaurantes começarem a ficar abertos à noite para poder mudar o conceito da rua. Mas é difícil, mas eu tinha esperança. Aí veio a pandemia. E a gente tinha essa loja lá que ela trabalhava com um cardápio mais reduzido. E o delivery da casa-mãe, que a gente chama, que é a principal, era um cardápio maior, com hambúrguer mais alto e tudo mais. Quando veio a pandemia... Esta casa com os hambúrgueres mais altos, mais elaborados, começou a aumentar a venda e a outra não. Aí eu tenho um rapaz que ele conhece, que é o Diego. A gente conversava muito, junto com meus sócios, começamos a conversar e falamos, peraí, nós precisamos fazer uma unificação aqui. Nós vamos ter que mudar o cardápio. O que nós fizemos? Fizemos uma redução de cardápio total, tiramos metade dos hambúrgueres, tá? Para otimizar a compra, os produtos, matéria-prima, a embalagem e tudo mais. E unificamos o cardápio e tiramos o Trade Express, que era o nosso conceito no Morumbi, deixamos tudo Trade Vila Nova e Trade Morumbi, e a Trade Itaim, que era pequenininha, que estava começando. Só que assim, o produto nosso, o Oráculo, era um produto bem requisitado. Aí começava o pessoal a mandar mensagem, quero comer Oráculo, eu não posso nem fazer take-out, eu sou delivery, mas não entrega na minha região, como é que eu faço? Aí surgiu a ideia de montar uma loja numa cozinha, num Dark Kitchen lá na Lapa, abrimos e foi um sucesso. Aí a gente, peraí. Quer dizer que na pandemia... Aí, a gente cresceu. Cresceu na pandemia. Só para você ter uma ideia, em número de pedidos da pandemia a hoje, a gente multiplicou por 6. Mas naquele pesado da pandemia, vocês conseguiram crescer num pesado mesmo, em 2020, 2021? Crescemos. Por causa disso. Primeiro, porque já tínhamos know-how de delivery. A gente já fazia um bom trabalho com delivery, tinha uma embalagem bacana, um nome bacana, um cardápio bacana. A apresentação da entrega era boa. Tinha um nome, porque é muito fácil você abrir um delivery no iFood e vai lá e vende, não é assim. Se você não tiver nome, é difícil você vender. Tem que ter produto, qualidade. Tem muita gente que não vendia no delivery, restaurante que não vende delivery, foram querer fazer delivery, não deram bem. Por quê? Porque não tem o know-how, não sabe se lidar com o cliente do outro lado. Então a gente cresceu.
Nós multiplicamos por 6 o número de pedidos da época da pandemia para Caramba. hoje. E quantas unidades eram na época da Na época pandemia? só tinha 2. A terceira estava abrindo assim e hoje estamos com 9. Vocês abriram unidade na época da Na pandemia? pandemia. Nossa, Por legal. quê? Porque são oportunidades. Eu vou dar rapidamente. Paulista. Era uma hamburgueria que estava fechada, chamava micro hamburgueria. O cara estava com o saco cheio, não conseguia tocar. Eu sou conhecido no ramo, o cara escreveu num grupo lá, tem um cara na micro hamburgueria tá passando ponto. Opa, vou lá olhar. Aí a gente comprava, montada, mudava para trás, e punha a loja do iFood lá e pau. Montada. Paulista foi um caso. Entendeu? Por exemplo, essa loja lá na a gente estava sem grana. A loja lá da Lapa. O que nós fizemos? Compramos equipamento usado em 10 vezes no cartão da Kitchen. O movimento pagou o investimento. A gente teve que ter criatividade para criar ponto de venda sem investir, porque não tinha dinheiro. Boa. Então E- a gente fazia o quê? Nós temos que... Porque é na dificuldade que você cria A oportunidade. a solução, entendeu? Você acha que a roda foi inventada por quê? O cara cansou de carregar coisa nas costas. O cara inventou a roda, é assim que funciona. Na dificuldade que você cria As as soluções, é na dificuldade. E vou sabe? aproveitar essa deixa aqui para fazer a próxima pergunta. Quando é que você sentiu que era o momento ideal para abrir a próxima unidade, mesmo com todas os Assim, ó, problemas que na você estava verdade, passando? assim, ó, como a gente começou com o CD e o CD tinha produção e a produção conseguiria subir um pouco, aumentar a produção dentro do nosso CD, que a gente tem uma cozinha central que produz para todas as lojas. Inclusive, vou até fazer um comentário. A Trade, eu acho que é a única, entre aspas, rede de hamburgueria artesanal que moe carne todo dia e manda carne fresca para todas as lojas todos os dias. Olha só. Eu estou capaz de dizer para você que nós somos a única que faz isso. Por quê? Porque quando o cara começa a escalar 2, 3, 4 unidades, começa a ir para o hambúrguer congelado. Porque é quase que humanamente impossível você conseguir montar uma operação Logística é complicado. com Né? logística. Então, o que nós temos? Nós temos um caminhãozinho refrigerado, o cara às 5 horas da manhã começa a moer carne. Porque nós moemos a nossa carne, a gente não compra hambúrguer pronto. A gente moe a nossa carne, molda o nosso hambúrguer e coloca na embalagem corretamente e todos os dias nós temos um sistema que funciona igual uma franquia, que toda noite cada gerente tem que passar o pedido para receber no dia seguinte. Então ele tem que ter um controle dos insumos muito sério, porque o gerente nosso é um gestor mesmo, porque a gente acredita que o gerente tem que ter dor de dono e tem que realmente ter uma gestão da loja, porque banco, como é que trabalha banco? O dono do banco está na agência? Tem que ter processo. Imagine você ter que fazer todos os hambúrguer que vende hoje. Não Tá, tem condição. o gerente, a palavra gerente é gerenciar. correta. Ele tem que fazer a gestão correta da loja. Ele tem que saber o que tem no estoque hoje, a hora que fechou, e saber o que tem que pedir para não faltar nada no dia seguinte. Essa que é a verdadeira função do gerente. Ei, eu sei que hoje eu vou comer na Trádio. É Onde muito você mora? bom. Ixi, eu tô indo pro Ceará. É muito bom. então- Eu tô indo pro Ceará. Eu passo uma semana a cada 45 dias aqui. Mas você tá onde aqui? Eu tô aqui na Faria Lima. Cara, Pô, experimenta, então você tá perto da Trade Mãe, na Diogo Jacome. experimenta o oráculo e experimenta aquele de beijinho. É beijinho, Ou né? Trade Fish. Nossa, aquele é muito bom, muito É gostoso. doce? Então, tem uma história... Tem um doce, tem uma geleia meio doce. Não, aquele lá é o crocantinho. Crocantinho. Nossa, Ó, esse é bom demais. Olha que engraçado como você tem uma visão. Eu fiquei sabendo, através de amigos, que o McDonald's em março, agora em fevereiro, ia voltar com o Trade Fish. Através de fornecedores e tal. Fiquei sabendo, pô, o Trade Fish, isso aí foi em novembro. O McFish, né? O McFish. Opa! Vamos fazer o seguinte, vou soltar antes, para fazer uma brincadeira. Aí, eu consegui todo o esquema e fizemos o Trade Fish. Você vê que ele é tão marqueteiro que ele já começou a chamar o McFish de Tradfish, né? tá vendo aí, Já começou. Aí, nós fizemos um hambúrguer de dezembro, Trade Fish, que é uma montagem parecida, o mesmo peixe, com molho tártaro e tal, com mais queijo e tal, porque o McDonald's faz metade de uma falha. Meu, e é uma delícia. Eu vou contar uma coisa pra você, vai dar risada. Aí soltamos em dezembro, sabendo que em fevereiro o McDonald's ia soltar. Foi um sucesso de venda. Foi um sucesso tão grande que hoje ele faz parte do nosso cardápio. Ele não saiu mais, não ficou mais como um sanduíche do mês. Hoje ele faz parte, tanto é que atrás tem hambúrguer bovino, tem peixe, que é ele, tem frango, e tem um hambúrguer chamado Braga, que é uma delícia, em homenagem à Bragança Paulista. Porque eu sou um cara assim, eu acho que comida
E você gosta de história, né? Tem muito a ver com a emoção, sabe? Então, por exemplo, por que chama Braga? Porque em homenagem a Bragança Paulista, que é a terra da linguiça. E eu fui assistir o jogo Corinthians e Bragantino em Bragança Paulista, e lá eles vendem muito um sanduíche, que é o pão francês, o cara pega a massa da calabresa, põe na chapa, queijo prato, vinagrete, maionese e pau. E o cara vende para danar. Eu tenho isso na trave, chamado Braga, que é o hambúrguer de calabresa, queijo prato, vinagrete e maionese. Meu, é uma delícia. Você entendeu? Então, cada hambúrguer da Trade tem uma história. Por que o hambúrguer não é só você pegar e misturar ingredientes? Ah, não, ele tem que trazer o porquê. A Trade faz 9 anos agora em dezembro, e cada mês a gente faz um hambúrguer diferente. Esse mês vamos fazer uma coisa diferente. Vai ter 4 hambúrgueres no mês de dezembro, que são hambúrgueres inspirados em pizza. Nossa. Porque eu gosto de me inspirar em pizza. Assim. Então, a gente teve o caprese. Então, em dezembro agora tem Castelões, que é homenagem à pizza mais famosa de São Paulo, que é a Castelões, lá do Brás. Aquele molho de tomate, aquela calabresinha, que eu fui buscar a calabresinha do começo da história dele lá, que é a mesma até hoje que a gente usa. Sim. Tá? Tem o Diávolo, que é uma pizza chamada Diávolo, que ela tem aquele salame Diávolo, cebola roxa e mel, 100 gramas. Tem o Folha, que é em homenagem à pizzaria do meu amigo Marcelo Fernandes, meu sócio, Marcelo Fernandes, que é o Folha aqui na Vila Nova, que ele vai crisp de presunto de Parma, burrata e pesto. Deve ser. Olha que interessante aqui, que às vezes a pessoa não percebe, como nosso amigo Lies está na frente. Ele consegue fazer collab com pizzaria, collab com churrascaria e leva o cliente tanto para ele, aumentando a imagem, quanto para o outro, Perfeito. Entendeu? Então, e aí o quarto hambúrguer é um Fugazeta, que aí é uma homenagem à Argentina, que eu adoro a Argentina, que lá tem uma pizza chamada Fugazeta, que é uma pizza que leva 2 massas, bastante queijo e cebola meia queimadinha, sabe? É uma delícia. Então, vai ter um hambúrguer chamado Fugazeta. Como é que a gente faz com ele? Simplesmente cebola na chapa, para deixar bem queimadinha, coloca um queijo aí que está dificuldade, porque o queijo que eles usam lá é um queijo chamado quartirulo, que é muito difícil de encontrar aqui. Que é um queijo, meio queijo... Mas não tem como queijo colocar Minas. um similar, não? Como? Dá para usar os Minas, né? Então, mas é o Minas padrão, só que esse queijo quartirulo ele é um pouquinho mais amarguinho no final. E eu já fiz o teste, mas quando você come não é igual, meu. E eu sou chato para essas coisas. Boa. Mas eu consegui achar o queijo e nós vamos soltar agora, em homenagem aos 9 anos da Trade, um cardápio de hambúrgueres inspirados em pizzas. Faltou o caprese e o 4 queijos, mas, meu, é 6, é muita coisa, né? Boa. Então a gente teve que abrir mão de 2 e vamos só com 4 agora em dezembro. Vamos 4 hambúrgueres inspirados em pizza. Muito bom. E assim, aproveitando sua deixa aqui, porque parece que o Lierson leu aqui meu script de perguntas, a gente preparou aqui qual é o prato mais exótico que você criou nos últimos tempos. Então você já falou de 4 aí. Desses 4, qual que você acha que é o mais exótico? Eu não vou falar de exótico, vou falar de... que tem uma história por trás dele também. A gente ia participar, e a gente tem um trailer que a gente ia alugar no Cine Max São Paulo, lá que ia ter uma mostra de cinema. Aí eu comecei a pensar, bom, o mês que vem a gente vai estar em uma semana lá na mostra de cinema de São Paulo. Então eu quero fazer um hambúrguer inspirado em cinema. E eu adorava muito um filme chamado Tomate Verde Frito. Aí eu falei, vou fazer um hambúrguer chamado Tomate Verde Frito. Como que eu vou fazer? Eu peguei o tomate verde, grande, cortei, empanei ele, e fiz um hambúrguer chamado Tomate Verde Frito. Caramba! Ficou bom? Porra, imagina, tomate é maravilhoso, empanado. Pega meu, um salzinho já do empanado. é maravilhoso. Então, eu acho que o legal de você criar hambúrguer é você fazer esse tipo de jogada, sabe? Você pegar um assunto, pegar um motivo qualquer e criar ele baseado em algo. Muito bom. Isso eu acho muito legal, entendeu? Eu acho muito legal exatamente isso, porque só simplesmente você misturar ingrediente e comer sabe, não é uma coisa que traz emoção, que traz uma coisa que vem lá do fundo, sabe? Imagina você chegar numa mostra de cinema e ter um hambúrguer vendendo chamado Tomate Verde Frito. Isso é uma coisa que fica marcante até pra quem foi visitar a mostra e viu isso lá. Aí o cara liga, porra, meu, fui no hambúrguer, o cara tem um hambúrguer chamado Tomate Verde Frito. Tomate verde frito, né? Que é o nome do... Aliás, se quem não assistiu esse filme, vocês são novos ainda. É. Não era novo na minha época. Eu devo ter o dobro da idade de vocês. Vocês assistam esse filme. Esse filme tem uma história de vida muito bacana. Sobre o que é o tomate verde frito? É uma história na época da escravidão nos Estados Unidos. É uma história de uma casa, de uma família, uma senhora. Puta, aliás, eu vou até assistir novamente, porque eu já assisti umas 4, 5 vezes, eu assisti novamente. É uma história de vida muito bacana. Muito bom, meus amigos. Muita história boa para contar, muito bom papo. Ficarei aqui horas e horas com o Lierson e com o Jeff também pra gente bater um papo.
Mas, infelizmente, estamos chegando no final aqui do nosso podcast e a gente colocou aqui um bate-bola de perguntas e respostas rápidas para você, Lierson. Então, é jogo rápido. A gente vai fazer 10 perguntas aqui e aí você diz o que é melhor para você na sua hamburgueria, tá? Vamos lá. Ketchup no sachê ou bisnaga? Depende. Bisnaga na loja e sachê no delivery. Hambúrguer com garfo ou com a mão? Com a mão. Cliente novo que paga muito ou cliente fiel que paga pouco? Cliente fiel que paga pouco. Carne mal passada ou bem passada? Mal passada. Delivery atrasado ou pedido errado? Delivery atrasado. Frete grátis ou batata grátis? Batata grátis. Salão cheio ou delivery bombando? Salão cheio, sem dúvida. Smash ou tradicional? Tradicional. Combo ou hambúrguer avulso? Hambúrguer avulso. Cardápio fixo ou cardápio que todo mês tem produto novo? Cardápio fixo, todo mês um produto novo. Trocando. Muito bom, senhoras e senhores. Lierson da Trade aqui. Foi um prazer ter você aqui. Muito bom. Eu que agradeço o convite aí. É muito bom falar do que a gente gosta, que a gente ama, que é hambúrguer que a gente fala o dia Cara, eu fiquei inteiro sobre isso. empolgado. Eu aqui, ó, fiquei empolgado. Foi muito bom. Eu aprendi mais. Eu vou ter muita história pra contar com meus clientes. Eu tenho umas 10, 12 clientes de hamburgueria, tá certo? Miat Mas de o hamburgueria. seu escritório é onde? Lá Em Fortaleza. Ah, em Fortaleza. Mas eu atendo o pessoal que da- lugar maravilhoso, viu? Eu atendo o pessoal do Meats, não sei se você conhece o Meats. Conheço, lógico. Que tem uns 17 Conheço, franquias. Aí tem, lá eu também atendo o Brix, Pulguinha, excepcional, um hambúrguer excepcional, entendeu? O cara tá voando alto também. E eu vi que todos eles seguem no Instagram. É. Eu vi aqui agora no Instagram, postei, já um comentou, ei, siga o Lierson, manda um abraço pra ele. É famoso aí, influência, pô. Eu não vou dizer que é influente, mas Fortaleza é um lugar maravilhoso. Fortaleza É é um lugar muito lindo lá, muito bom. muito Fui pra legal. lá uma vez só e gostei muito. E uma coisa, posso fazer um comentário rápido sobre Fortaleza? Claro. Conheço quase todas as capitais do Nordeste. O que me impressionou em Fortaleza, não sei se eu vou fazer uma pergunta, quero ver se é verdade essa história. Atendimento. São educados, né? Não, os garçons se tratam igual o rei. Aí um dia eu perguntei para um cara, por que aqui é diferente o atendimento? Ele me contou uma história, não sei se é verdade. No passado teve um governador que viu e falou, pô, peraí, a gente vai viver em turismo. Vamos trabalhar bem o turismo. E ele começou a educar as pessoas a cuidarem de atendimento. O melhor bar de atendimento em São Paulo, que é Quintal da Moca, fica no meu bairro. Todos é são tudo cearenses. pessoal de lá. O atendimento dos caras é impressionante. Você não vê a mesa suja um minuto. Marca de água de cerveja, o cara tá limpando. É impressionante. Aí... Eu só não vou os falar o caras- nome do os caras governador são- os pra não caras virar são de lá. política. É Quem? verdade, isso eu não vou falar o nome do governador, senão vira política, né? Senão- Exatamente. Porque ele ainda tá metido na política ainda hoje e tudo mais, então se a gente fala, vira política, mas... E é verdade isso. É verdade então. isso. Então, tá vendo? Você pega hoje... Eu percebi a diferença. Eu fui no Oshi, um japonês, que tem aqui, pertinho muito bom, já tem 3 Michelins e tudo mais, todos os garçons cearenses. Cearense, né? Então, Legal. cearense, o profissional... Aí, pessoal, você que quer ser bem atendido, você que tá assistindo aí, vá pro Ceará, porque lá eles tem estão aqui também, os nos melhores melhores restaurantes de São garçons do Paulo. Brasil. São cearenses. Melhor atendimento de São Paulo, Quintal da Moca. Fica Quintal na da esquina Moca. da minha casa. Se eu pudesse, ia todo dia. Não dá pra ir no bar todo dia, né? Infelizmente. O atendimento dos caras. E são o quê? Chiquinho e Didi, um abraço pra vocês aí. Fica aí a recomendação. Então, esse foi o nosso primeiro podcast. Muito obrigado Opa, ao eu que nosso agradeço. queridíssimo cliente Lierson. Muito obrigado ao Jefferson, nosso queridíssimo parceiro. E, pessoal, você que está curtindo aí o podcast, você curtiu a experiência, já deixa o seu joinha aqui, se inscreve no nosso canal e vocês estão vendo que tem um QR Code aqui, né, para se inscrever na nossa assessoria de marketing, caso você precise para o seu restaurante. Então, esse foi o nosso encontro e eu vejo vocês na próxima edição. Valeu!